A literatura argentina ela tem uma diversidade de bons autores e autoras que é difícil encontrar paralelos com outros países, não só da América Latina, mas do mundo inteiro, né? Então, se a gente for pensar a literatura argentina do início do século XX, a gente tem uma figura ali central, meio que onde orbita tudo ao redor, que é o Jorge Luis Borges, que é um escritor que vai ser muito influente não só nos seus contemporâneos argentinos, como nos contemporâneos após a ele, quanto em escritores do mundo inteiro, daquela época e do nosso tempo presente. Mas eu acho que, de modo geral, e é uma coisa que perpassa muito dessa literatura contemporânea argentina, é a marca da ditadura civil-militar. Eu indicaria Borges, Casares, Silvino Campo, Julio Cortázar. Mas pensando nessa ferida aberta que é a ditadura, né, na realidade social argentina, tem um conjunto de autoras que é possível de encontrar os livros delas na Biblion que eu fortemente indico, né? Então, a gente tem Selva Almada, que é uma escritora contemporânea, Garotas Mortas, embora não seja um livro necessariamente sobre a ditadura, ele é um livro contemporâneo, mas que se passa ali na transição do final da ditadura para a democracia, quando o país está em festa, e aí a Selva Almada pega 3 casos de feminicídios que não foram resolvidos naquele contexto, e ela fica obcecada pela história dessas mulheres, o que aconteceu com essas mulheres, e de alguma maneira busca entender e responsabilizar de alguma forma os crimes que essas mulheres sofreram, né? E a violência de gênero é um tema que vai aparecer muito nessas autoras contemporâneas também. Um outro livro é A Casa dos Coelhos, da Laura Alcoba. É uma ficção narrada por uma criança que está vivendo a sua infância ali na Argentina da metade da década de 1970, e os pais dessa criança são militantes montoneiros. Então tá bem no início da ditadura, os pais precisam ir para a clandestinidade, e essa criança vivencia essa clandestinidade sem entender muito bem, mas absorvendo tudo que os pais estão sentindo, absorvendo os conselhos dos pais para que ela não fale seu nome verdadeiro, para que ela não diga mais do que o necessário, com medo de entregar não só os pais, mas todo ali a cédula daqueles montoneiros que estão envolvidos com imprensa e tudo mais. E eu acho que um terceiro livro também, e aí uma não ficção de uma autora que eu gosto muito, que é a Leila Guerriero, é A Chamada, um mosaico desse retrato da Silva Labairu, a partir de referências, a partir dos olhares de pessoas que conviveram próximo e distante a ela naquele período em que ela participou, em que ela esteve presa no cativeiro da ESMA sob a fiscalização, a tortura, as violências de modo geral dos militares argentinos. E aí, pensando num paralelo com o futebol, por exemplo, eu acho que a questão da resistência, e não só essa resistência física mesmo, assim, né, enfim, da resistência contra os militares naquele contexto da ditadura, mas também uma resistência simbólica, no sentido da memória da ditadura, né? Eu lembro de enfim, da história que provavelmente as pessoas conhecem muito bem, mas que é do famoso gol do Maradona na Copa de 86, da La Mano de Dios. Porque só um contexto histórico muito breve, assim, a Argentina estava em 1982 já com uma cara de fim da ditadura. Em 86 tem a Copa do Mundo do México. Quartas de final, Argentina e Inglaterra. E é o Maradona no auge, né, daquela Copa. E vira o protagonista daquele jogo, né? E o primeiro gol é o famoso mão de Deus, que ele sobe para cabecear, bota a mão, e aí depois numa entrevista ele diz que foi um pouco de cabeça e um pouco da mão de Deus, que daí vem o nome. E aí, de alguma maneira, isso é uma revanche simbólica naquele contexto, né, de identidade nacional, de futebol muito central na Argentina. A literatura também faz esse movimento contemporaneamente, né? Discutindo, rediscutindo o tema da ditadura. A identidade nacional argentina e a literatura caminham de mãos dadas, isso desde o século XIX, com a civilização e barbárie. Porque se a gente for pensar na literatura latino-americana de modo geral, o século XX foi, durante boas décadas, a tentativa de encontrar uma nova forma de narrar a literatura daqui, né? Esse novo romance latino-americano, que vai desembocar no que a gente conhece como realismo mágico, ali na década de 60, né? Então você tem Borges como esse clássico do início do século, e aí você vai ter Cortázar na literatura argentina como esse clássico do boom da literatura, do realismo mágico, no auge ali da coisa, nos anos 60 e 70. Só que aí, se a gente for pensar quem é esse novo talento da literatura argentina, não é futebol masculino, a gente está falando de futebol feminino. Não que não tenha bons escritores homens escrevendo atualmente na Argentina, óbvio que tem, mas eu acho que a seleção nacional argentina da literatura é feminina, né? Então a gente tem, recentemente, a Samantha Schweblin ganhou um prêmio milionário na Europa, né? Um prêmio que a colocou
que, enfim, ela já vinha nessa construção. A Mariana Enríquez é conhecida como La Reina do conto latino-americano contemporâneo, não só argentino, mas latino-americano. Então, muitas outras escritoras latino-americanas olham para Mariana Enríquez com esse olhar de admiração pelo que ela constrói. Se o boom da literatura latino-americana foi uma seleção de homens escritores, a seleção atual é uma seleção feminina. Porque muitas vezes, se a gente não tiver acostumado a ler literatura latino-americana de modo geral, a identificação é o primeiro ponto que a gente percebe. Seja uma história que se passa num centro como Buenos Aires, seja uma história que se passa no Pampa argentino. Essa identificação, ela automaticamente faz com que a gente se perceba como próximo daquela realidade que não é a nossa, mas que também é a nossa.